Êxodo, capítulo 14. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar,
E o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus de graça, Deus de misericórdia, fala conosco através da Tua palavra. Precisamos desse alimento, Senhor, para a nossa vida, dessa fonte de paz, dessa fonte de misericórdia, dessa fonte de salvação que é a palavra. Ó Deus, fala conosco e aviva as nossas vidas, renova o nosso ânimo, fortalece a nossa fé através da palavra que será ministrada. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos essa narrativa do Êxodo, da passagem pelo mar do povo de Israel, é um negócio cinematográfico, né? Já tiveram filmes ao longo da história, até novela, tentando retratar aquilo que aconteceu quando o povo de Israel saiu do Egito para a terra de Canaã. Mas, por mais efeitos especiais, e eles evoluem, né, com o passar do tempo, que o cinema possa proporcionar, aquela cena, ela é algo assim fantástico demais para a mente humana conseguir reproduzir da melhor maneira possível. Talvez só quem estava lá pode dizer, né, com precisão, o significado de algo tão tremendo, um milagre tão grande, algo tão sobrenatural, como aquelas águas se dividirem e o povo passar em seco no meio do mar. Nós já vimos algumas, se você vê, existem documentários, existem algumas explicações científicas para o que aconteceu, para esse vento leste que soprou de repente. Já ouvimos falar sobre os fenômenos da natureza que podem ter acontecido ali, que o local onde o pessoal passou, a profundidade não era tão grande como em outros lugares. Mas olha, irmãos, só Deus para fazer algo, como aquilo que nós lemos aqui no texto de Êxodo 14. Não tem uma explicação lógica. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar Maceió. Já foi a Maceió? Já? Maceió é lindo demais, né? Se você não foi e puder ir, vá, porque é uma beleza. Maceió tem uma praia chamada Caminho de Moisés. E é uma agulha de areia que vai até assim o meio do mar, distante, na maré seca. Você caminha assim, você se sente meio Moisés ali, entendeu? Mar de um lado, mar do outro, aí você levanta a mão assim, nada acontece. Quando você levanta a mão, o vendedor chega, quer um coco? Porque tem tanto vendedor naquele caminho de Moisés. É muito vendedor, vendendo tudo que você imaginar, misericórdia. Mas então eu acho que aquele caminho de Moisés não é o caminho original, né? Mas tudo bem. Após a morte dos primogênitos no Egito, Deus, ele deu um livramento ao seu povo. Eles estavam vivendo como escravos por muitos anos, 430 anos, muito tempo. Mas Deus ali naquele momento, nesse momento aqui, Deus está tirando o seu povo do Egito. Eles saem com as suas famílias, só de homens eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente, meu Deus. E eles saíram com os seus animais, com os despojos que eles tiveram do Egito, porque eles não saíram de mão vazia do Egito, para a terra que Deus havia prometido a Abraão.
Muitos anos antes, Deus havia prometido a terra de Canaã a Abraão. E quando a gente vê o povo indo, é interessante que Deus não leva o povo pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil a seguir ali era pela terra dos filisteus. Mas Deus não conduz eles por esse caminho, conduz eles por um caminho difícil, impossível, onde eles ficariam encurralados pelo exército do faraó, entre o exército do faraó e o mar. Por que Deus faz isso? Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, aquela não era uma boa solução, uma decisão boa, mas Deus tinha seus planos e propósitos. Deus não faz nada à toa. Deus tinha um motivo. Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que se eles chegassem diante dos filisteus, 400 anos vivendo como escravos, vocês acham que eles ainda tinham fé, que a promessa do Senhor de levar eles para uma terra que mana leite e mel, eles confiavam nisso plenamente naquele momento, 400 anos, gerações e gerações de escravos? Eles não acreditavam. Por isso que Deus não levou eles por aquele caminho, porque se eles se deparassem com os filisteus e os filisteus os ameaçassem, eles voltariam correndo para o Egito. E se eles fossem, os filisteus podiam fazer uma aliança com os egípcios para destruir o exército. O exército não, que não tinha nem exército, né? Mas para matar os israelitas. Por mais milagres, né, as pragas que eles viram, por mais que eles tivessem visto Deus fazendo diante do faraó, coisas incríveis, inimagináveis, eles não confiariam em Deus. Porque a mentalidade deles era uma mentalidade de quem é escravo. O faraó, para eles, era o mais parecido com Deus, era o faraó. Eles não tinham esperança quanto ao futuro, os seus olhos não estavam nas promessas de Deus. É por isso que Deus conduz eles por um lugar difícil, mas que também seria um lugar de milagres. Apesar deles estarem indo pelo caminho mais difícil, Deus estaria com o seu povo. Capítulo 13, versículo 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus estava junto com o seu povo. Deus iria passar ao lado do seu povo por aquele caminho mais difícil, mas que seria também um caminho de milagres, um caminho de salvação. Meu irmão, talvez você esteja passando por um caminho difícil, por uma situação difícil, mais difícil do que você planejou, mais difícil do que você esperava, um lugar em que você depende completamente de um milagre de Deus. Creia no propósito de Deus, entregue a Ele os seus sonhos, confie no Senhor, porque Deus vai levar você à terra da promessa. Ele vai cumprir o seu plano, mesmo que às vezes nós tenhamos que passar por um caminho mais difícil, com mais espinhos, uma situação aparentemente sem solução, mas se Deus estiver caminhando do nosso lado, Deus vai guardar você, vai iluminar a sua vida e você vai chegar a Canaã celestial. Porque esse é o maior propósito de Deus para a sua vida. Não é que você tenha facilidades nesse mundo, não é que você receba todo o dinheiro que você quer, tudo aquilo que você acha que tem que ser. Às vezes Ele vai conduzir você para pelo caminho mais difícil, para que no caminho mais difícil você entenda quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer na sua vida se você crer. Deus, então, endurece o coração de Faraó. Faraó para e começa a pensar, por que eu estou deixando esses caras irem embora? Eles são escravos, não custa nada. O que eu estou fazendo? Vamos buscar esse pessoal, vamos trazer eles de volta. Pega, junta o exército aí. Só que Faraó, ele não sabia que ele estava lutando contra Deus.
ele teve chances, 10 chances pelo menos, de reconhecer a grandeza de Deus, de quebrantar o seu coração, mas ele estava com o coração endurecido. Ele não aceitava se curvar diante de Deus. E tem muitas pessoas que são assim. Elas não aceitam. Elas têm um rei na barriga, elas acham que são senhoras do seu próprio destino, não aceitam o governo de Deus, não se curvam, têm chances de se arrepender. Vem o que acontece, nós olhamos para o mundo, vemos o que está acontecendo. Olha para a sua vida, vê o que está acontecendo. Às vezes, as drogas que estão destruindo a vida daquela pessoa, às vezes o pecado que está destruindo a vida daquela pessoa, mas ela não se rende. E assim como o tempo de juízo estava chegando sobre a vida do faraó, o tempo do juízo vai chegar sobre a vida daqueles que forem indiferentes à palavra de Deus, indiferentes ao convite de Deus, indiferentes à salvação que Deus está oferecendo. Os egípcios estavam indiferentes ao poder de Deus, mas Deus fala que vai glorificar o seu nome na vida do seu povo, através da salvação do seu povo, mas ele vai glorificar o seu nome também na morte dos egípcios. Porque seja através da vida ou seja através da morte, o nome do Senhor vai ser glorificado. Todo olho verá e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O nome de Deus vai ser glorificado na vida dos seus filhos, na vida daqueles que serviram até o fim, na vida daqueles que perseveraram, na vida daqueles que andaram em santidade, mas o nome de Deus vai ser glorificado também na vida daqueles que estarão debaixo do juízo de Deus, que não se submeteram a Ele. Portanto, se hoje você tem uma chance de se aproximar de Deus, de se arrepender dos seus pecados, faça isso. Não jogue fora a chance que Deus dá a você. Mas o faraó não queria saber de nada disso. Ele vê uma oportunidade de tentar buscar de volta os seus escravos e ele sai com os seus carros, com os seus cavaleiros, com parte do seu exército. Ele tenta encurralar o povo e às vezes nós vamos nos ver em situações que tentam nos encurralar e que tentam acabar com a nossa fé. Situações de tentação que nós cedemos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque o diabo, assim como o faraó queria encurralar o povo de Deus, o diabo quer encurralar você e te tirar da presença de Deus e tirar a bênção da tua vida. Vigia e ora, meu irmão, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se tem alguém que não quer que você chegue em Canaã, é o faraó. Se tem alguém que não quer que você chegue na Canaã celestial, é Satanás. E você vai ficar caminhando desapercebido. Você não vai orar, você não vai buscar Deus, você não vai pedir a direção de Deus para a sua vida, você não vai pedir para Ele aumentar a sua fé nesse caminho difícil pelo qual Ele está levando você. Eles então se revestem de coragem e começam a caminhar em direção a Canaã. Eles saem com coragem, mas logo depois eles perdem aquela coragem. Começam a reclamar. Moisés, a gente não falou com você. Por que você foi incomodar a gente para sair do Egito? A gente estava tão bem lá. Mas você agora falou com a gente que a gente ia se dar bem. Olha só o que está acontecendo. O faraó vai esmagar a gente. Porque na hora das dificuldades, às vezes é difícil confiar em Deus, irmãos. É difícil entregar tudo nas mãos de Deus. Na hora que a gente se vê entre o inimigo e o mar, é difícil confiar em Deus. Mas quando você não tem o que fazer, se você vai para frente, você entra no mar. Se você olha para trás, o exército está vindo. Coloque os seus olhos no Senhor. É o que você pode fazer, é o que eu posso fazer. Vamos colocar os nossos olhos em Deus. Eu olho para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Existem situações, problemas, desânimo, situações em que nos sentimos encurralados, precisamos olhar para o alto, precisamos buscar a Deus, precisamos orar pedindo mudança, precisamos orar pedindo restauração. Israel precisava ali de salvação, e todos nós somos pecadores, por isso todos nós precisamos de salvação.
Busque a Deus enquanto é tempo. Clame ao Senhor para que Ele socorra você na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora em que a fé falha. Versículo 11. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Quantas vezes nós agimos assim também, irmãos? A gente murmura diante de Deus. A gente fala: por que isso? Por que Deus me trouxe até aqui? O que eu estou fazendo nessa igreja? Por que eu estou nessa família? Está tudo dando errado. A gente mesmo com a nossa boca, da nossa boca jorra bênção e maldição. A gente declara a nossa falta de fé. A gente diz que ora, mas a gente não acredita que nada vai mudar. A gente diz que ora, mas a gente não acredita que alguém vai ser curado. O povo aqui, ele clama, mas ele, ao mesmo tempo, ele prefere ser escravo no Egito do que aprender a confiar em Deus. Meu irmão, você vai continuar sendo escravo no Egito ou vai aprender a confiar em Deus? Deus pergunta isso a você nessa noite. Você vai continuar sendo escravo no Egito, andando no pecado, fazendo aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, ou você vai aprender a confiar em Deus? Porque a palavra de Deus diz que aquele que quer seguir o Senhor, ele tem que tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e se tornar um discípulo. Ele tem que nascer de novo, ele tem que olhar para o alto, ele tem que buscar em Deus, ele tem que dar uma resposta de fé. O povo, ele ali meio que ora, mas reclama e fica tentando achar um culpado para aquela situação, e o culpado é sempre o pastor, né? O culpado é o pastor. Moisés, o que você fez com a gente? As pessoas, elas não conseguem enxergar aquilo que elas estão fazendo de errado e corrigir os seus erros. Elas preferem jogar a culpa nas pessoas, jogar a culpa em Deus, jogar a culpa na igreja. Elas querem os benefícios da graça, mas não querem o compromisso da aliança. Elas querem a bênção, mas não querem passar pelo vale. Elas querem ser cheias do Espírito, mas elas não querem buscar. Elas querem que a igreja seja uma bênção, mas elas não querem ser igreja. Meu irmão, Deus usa as adversidades da vida para fazer de nós verdadeiros discípulos, para regenerar o nosso coração, para nos fazer mais firmes diante dos problemas, para que a gente não fique igual criança reclamando e murmurando, como se Deus ou outra pessoa fosse o culpado por aquilo de ruim que nós estamos passando. Moisés fala com eles: confiem em Deus. Não temam, acalmem os seus corações, Deus vai agir. Veja o livramento que Deus vai dar a você. Você crê nisso, irmão? Que Deus é poderoso para livrar você, para te abençoar, para transformar a sua vida. Veja o livramento de Deus. Prefira confiar no Senhor. Prefira entregar a Ele o seu futuro. Se for para morrer, morre nas mãos de Deus. Mas não volta para o Egito. Se for para morrer, morre na presença de Deus. Porque você vai morrer, mas vai falar como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você vai estar na presença do Senhor eternamente. É melhor do que voltar para o Egito, voltar para a escravidão do pecado. Confie em Deus, acalme o seu coração, entregue a Ele os seus caminhos e o mais Ele fará. A nossa fé, ela não se apoia naquilo que o homem pode fazer. A nossa fé se apoia na obra de Cristo na cruz. Nós somos fracos, incapazes de mover um dedo para que as coisas mudem na nossa vida, mas nós servimos a um Deus que é poderoso e que cuida dos seus. Persevere. Eu vi uma comparação, achei interessante. A salvação é como se fosse uma viagem longa de carro, em que você segue o mapa, você vê o caminho correto, você segue as placas, você coloca o cinto de segurança, mas você tem que dirigir com atenção, meu irmão. Se você dormir na estrada, pode ter placa, cinto, mapa, GPS, vai dar ruim. Aqueles que Deus salva, aqueles que são regenerados, a obra é de Deus,
Mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. 1 Pedro, abra lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Há uma herança para o povo de Deus. Confie nas promessas do Senhor, porque aquele que fez a promessa é fiel. Deus perguntou a Moisés: por que vocês ainda estão parados, clamando? Diga ao povo que marche. Meu irmão, nós precisamos dar passos em direção às promessas de Deus. Ore, entregue a Ele a sua vida, mas você precisa dar passos em direção à bênção de Deus. Não fique encurralado e aí você perde a fé, perde tudo. Não, a igreja não serve mais, Deus não é Deus, não pode fazer milagres. O que eu estou fazendo? A vida está uma desgraça. Confie em Deus e continue caminhando, dando passos em direção à bênção de Deus na sua vida. A palavra de Deus fala que Moisés, ele está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, porque diz o texto que ele abandonou o Egito e atravessou o Mar Vermelho pela fé, firme como alguém que vê aquele que é invisível. Isso é que é fé, irmão. Como alguém que vê aquele que é invisível, que tem poder para salvar. Confie em Deus, continue confiando em Deus. O anjo vai atrás do povo, o anjo do Senhor, ele está com eles, a coluna de nuvem, a coluna de fogo atrás do povo. E aí eles já não conseguiam mais ver os inimigos. Eles só viam o mar diante deles. Moisés ergue a mão e o mar se abre na frente do povo de Deus, irmão. O Deus que nós servimos hoje é o mesmo de ontem? É o mesmo que abriu o mar? Tem certeza? Então Deus vai cuidar do seu povo, irmãos. Deus vai cuidar de você. Ele vai levar você com segurança até aquilo que Cristo preparou para nós. Não olhe para o inimigo, não olhe para aquilo que ele fez na sua vida, não olhe para o seu passado, continue marchando, olhando para frente, para o prêmio da soberana vocação que está diante de você, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquilo que era escuridão para os egípcios, era luz para o povo de Deus. Ele é rocha de ofensa para aqueles que se perdem, mas para nós ele é a pedra angular. Ele é terror para aqueles que estão perdidos no pecado, mas ele é a salvação para o seu povo. Deus conduz o seu povo, Deus luta pelo seu povo. Isaías 64 diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se Deus tem um plano, Deus vai cumprir. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas Deus tem um relógio diferente do nosso. E as coisas acontecem no tempo de Deus e do jeito de Deus. Uma dificuldade nas mãos de Deus pode ser um caminho de milagre para a tua vida. Amém, irmãos? As águas se dividiram e o povo passou. Deus é fiel. Deus estava lutando pelo seu povo. O Senhor é Deus que livra. Ele é Deus que abre o mar. Ele é Deus que restaura o pecador. Ele é Deus que liberta o escravo, porque Ele nos ama. Ele ama você. Ele é a fonte da nossa salvação, a fonte da nossa redenção. Nós somos salvos através da cruz. E através da cruz nós somos conduzidos para a terra da promessa. Através daquilo que Cristo fez por nós. Coloque a sua confiança no Senhor, faça uma aliança com Ele. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele os seus problemas. Talvez você hoje esteja se sentindo encurralado, mas você pode confiar em Deus. Nesse Deus de milagres,
nesse Deus que liberta da escravidão, nesse Deus que salva. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé.